Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu sou a professora Cristiane, de Língua Portuguesa, e quero, antes de iniciar, relembrá-los de que para vocês terem a presença confirmada no Classroom, basta que vocês acessem o primeiro link, façam uma atividade obrigatória e aí vocês vão garantir a presença de vocês, ok? E nesta aula de hoje, nós vamos tratar um pouquinho sobre a notícia, revisar as características desse gênero e também vamos estudar um pouquinho a ortografia de algumas palavras, né? Então vamos lá. Relembrando o gênero notícia. A notícia é um formato de divulgação de um acontecimento por meios jornalísticos. Então, assim como nós vimos nas duas últimas aulas a reportagem, a notícia ela também é veiculada, né, nos meios jornalísticos. É a matéria-prima do jornalismo, normalmente reconhecida como algum dado ou evento socialmente relevante que merece publicação numa mídia. Fatos políticos, sociais, econômicos, culturais, naturais e outros podem ser notícia se afetarem indivíduos ou grupos significativos para um determinado veículo de imprensa. Ou seja, não adianta você ter uma mega novidade, mas que ela não atinja a população, né? Ela atinge só você e a sua família, por exemplo. Não é uma notícia para vocês, né? Mas não que ela venha a ser veiculada. Então, precisa ser algo atual, o que é já uma característica diferente da reportagem, certo? E precisa ter uma relevância para que ela seja noticiada, né? Para que ela vire notícia. Então, olhem esta manchete. Australianos rejeitam fazer teste de Covid-19 e preocupam autoridades. Qual é o assunto? Lembram que toda aula quase eu estou falando sobre tema e assunto, né? Então, assunto é aquilo mais amplo, o tema é o recorte do assunto. Qual seria o assunto que será abordado nessa notícia? Facinho, mas pensem aí um pouquinho. Então, a resposta a essa questão é o Covid-19. Então, o assunto é o Covid-19. Agora, pessoal, australianos rejeitam fazer teste de Covid-19 e preocupam autoridades. A mesma manchete. Qual que é o fato que está sendo noticiado? Pensem um pouquinho aí e façam a resposta de vocês.
Vamos lá, galerinha? Então, o fato é, australianos rejeitam fazer o teste de Covid-19. Então, são respostas curtinhas mesmo, ok? Agora, de acordo com a manchete, é possível saber por que os australianos não querem fazer o teste de Covid? As duas primeiras perguntas, elas são óbvias, né? Elas estão ali. E agora, por quê? Qual é o motivo? Dá para saber? Sim, não e por quê? Vamos lá, galerinha? Então, é possível saber? Não, né? Claro, a não ser que vocês tenham uma bola de cristal, né? Mas pela manchete não é possível, porque nós não temos ainda essa informação. Então, agora vocês vão explicar por que o repórter, né, o jornal, não quis inserir a informação do porquê dos australianos não quererem fazer o teste de Covid. Por que não colocar isso já lá na manchete, né? Fica tudo lá na manchete, não é muito mais fácil? Por que será que eles não fizeram isso? O que vocês acham?
Vamos então à resposta? Então, olhem só, provavelmente foi uma estratégia do repórter ou do jornal para despertar o interesse do leitor em ler a matéria, né? Então, eu tenho que ir dosando as informações para não entregá-la de uma vez só e fazer com que o meu leitor queira, sim, ler toda a matéria, ler a notícia inteira e não pela manchete ele já saber tudo, certo? Então, eu não devo dar um spoiler muito grande, né, na própria manchete. Olhem só, agora o lead. Então, aqui sim eu vou incorporar um pouquinho mais de informações, né? Mas também não vou colocar tudo que eu sei. As autoridades da Austrália pediram nesta sexta-feira, vejam que aqui tem a data, 3 de julho, ok? Então, eu não preciso repetir no corpo ali, né? No lead, no caso. Aos cidadãos que se submetam aos testes de Covid-19 depois que mais de 10 mil pessoas os rejeitaram por várias razões, incluindo a influência das teorias da conspiração. Então, aqui ele vai trazendo para o leitor as possibilidades, né, o porquê desses australianos terem se negado a fazer o teste, né? Sendo que é uma epidemia mundial, está afetando aí todo mundo, então por que não fazer, certo? Então, olhem só, a partir disso, vocês vão responder quem, onde, quando, o que, como e por quê. Vocês podem estar se perguntando em casa, né? Mas, professora, nós fizemos uma atividade dessa na penúltima aula antes dessa. É verdade. Por que nós estamos fazendo igual se o gênero é outro? Porque tanto na notícia quanto na reportagem, nós temos que cumprir com esses requisitos, porque ambos são informativos, né? Ambos têm uma estrutura parecida, certo? Mas tem as especificidades de cada um. Então, vão lá, a partir disso vocês vão responder a essas questões, podem fazer a pergunta e a respostinha ao lado, certo?
Vamos lá então, galerinha, vamos conferir as respostas. Então, quem? As autoridades da Austrália. O que eles fizeram, né? O que elas fizeram? Solicitaram testes de Covid-19. Onde? Na própria Austrália. Como? Somente respondido no corpo da notícia. Não sei como, né? Então, aqui, provavelmente, vocês devem ter colocado aí um pontinho de interrogação, não sei. Quando? Na sexta-feira, ou quem quis colocar também 3 de julho de 2020, ok também. E por quê? Porque 10 mil pessoas rejeitaram fazê-lo. Só uma observação, quando eu disse que ok também, lógico, na sexta-feira, dia 3 de julho, né? Porque quando eu falo no lead, essa informação, eu vou voltar aqui só um pouquinho para mostrar para vocês, ela não faz parte do lead, né? Isso aqui é uma coisa que vocês previamente viram, então se colocaram na resposta, tudo bem, tá? O governo do estado de Vitória realizou mais de 164 mil testes gratuitos para detectar o novo coronavírus desde a semana passada, em resposta ao último surto, embora mais de 10 mil pessoas que vivem nos principais pontos de focos tenham se recusado a fazer. Prestem atenção nas palavras que estão negritadas e sublinhadas, né? Por que elas se escrevem, né? Por que a palavra recusado, desculpe, se escreve com S e não com Z? Primeiro, o recusado. Por que é com S se ele tem o som de Z? Tentem aí relembrar as regras de ortografia e formulem uma resposta para isso.
Vamos lá então, pessoal. Essa questão de ortografia, ela é uma questão muito polêmica entre nós, né, cidadãos. Geralmente a gente tem essa dúvida com relação à escrita. Por quê? Por causa da origem da nossa língua, né? Então, eu tenho origem grega, origem latina, e porque a fala é de uma forma, a escrita de outra. Então, o som, né, ele nos atrapalha um pouco. Então, a gente tem as regras ali que vão nos ajudando. Então, olhem só como é que vocês podem explicar esta regra. Que em ortografia, as palavras mantêm a sua forma de origem, assim, recusado se escreve com S, porque vem do verbo recusar, que tem origem latina, né? Vem do recusare, que significa objetar, negar, recusar, formado pelo prefixo re, né? Então, aquilo que eu vou fazer de novo ou aquilo que me dá sentido de contrário, né? Mais causa, então causa, razão, processo judicial, que também se escreve com S. Ou seja, as palavras, então, quando elas são derivadas de outra, elas vão manter ali a ortografia da outra palavra. Se está com Z, vai ser com Z, se é com S, vai ser com S, ok? Agora nós vamos ler esse fragmento. Desculpem, é o mesmo fragmento que nós já lemos. Agora sim vem lá, ó, que eu tinha pedido para que vocês prestassem atenção no embora, né? Então, qual a relação de sentido produzida pelo uso da palavra embora no fragmento? Que ideia que ela me dá? Ok? Pensem um pouquinho lá nas conjunções, que tipo de conjunção ela é, né? E quando que eu uso essa conjunção? Para mostrar o quê?
Vamos lá então? O que o embora nos traz de ideia? Ele apresenta uma ideia de sentido contrário ao que foi escrito anteriormente. Então, por exemplo, um outro exemplo, eu tenho 2 bicicletas, embora eu não precise das 2. Porém, eu não preciso das 2, Então, ele é também um argumento de ressalva, Então, ele dá a ideia contrária, mas ele faz aquela ressalva. Embora hoje esteja calor, eu estou de blusa, Então, ele me dá essa ideia. E é importante, por quê? Porque às vezes você se acostuma a usar sempre o mesmo elemento coesivo. Aí vocês vão tendo outros elementos coesivos para ajudá-los nas produções de texto, não precisa ser só em notícia. Estamos analisando os dados para saber por que as pessoas estão se recusando, mas estamos preocupados que algumas pessoas acreditem que o coronavírus é uma conspiração ou que não os afetará. Por isso, quero enfatizar que o coronavírus é um vírus muito contagioso, disse a ministra de Saúde de Vitória, Jenny Mikakos. Me desculpem se não for assim que se pronuncia, A professora de língua portuguesa, mas não é de inglês. Então, olhem só, a palavra contagioso. Por que contagioso deve ser escrita com S e não com Z, Então, vocês viram na outra palavra que teve uma explicação. Será que essa é a mesma explicação, Ou será que não? Então, tentem formular aí uma explicação para a palavra contagioso ser escrita com S. Vamos lá então, será que a regra se aplica a todas as palavras, da mesma forma? Ou será que não?
Então, neste caso, não, né? Então, o que vai explicar aqui? Que nos adjetivos terminados pelo sufixo oso ou osa, que indicam grande quantidade, estado ou circunstância, sempre vai haver o S. Então, isso é uma regra legal para vocês perceberem, né? Principalmente quem tem um pouco de dúvida aí, né? Puxa, não sei se escreve com S ou com Z. Se você consegue identificar que essa palavra é um adjetivo e que ele me dá essa ideia, de grandiosidade, né? Então, eu vou escrever com S, beleza? Vamos lá. Por que diabos eu tenho que fazer esse teste? Disse na última quarta-feira Fano Panaides, morador de Melbourne e fundador do grupo no Facebook. 99% United Men Group somos nós ou eles durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Então aqui tem aquela parte que fala, né, o discurso direto ali daquela pessoa que estava se negando a fazer o teste. Por que o repórter fez o uso das aspas nessa parte do corpo da notícia? A professora deu um spoiler, né? Mas vocês vão responder isso, então, na forma escrita e bem explicadinho, ok? Vamos lá. Fácil essa resposta, né, pessoal? Então, o uso das aspas, ele foi utilizado para destacar a fala do morador de Melbourne. É regra, quando trazemos o discurso direto em um texto, que ele deve vir, né, ou entre aspas, ou iniciado por travessão para indicar a fala. Então, geralmente, não que isso seja uma regra, né, mas geralmente nas notícias ou nas reportagens, eles usam mais mesmo colocar as aspas, certo? Tivemos o vírus por 20 semanas. Prestem bastante atenção a esse trecho porque ele é longo, tá? E aí vocês precisam entender este trechinho para a próxima atividade. Então prestem bastante atenção. Tivemos o vírus por 20 semanas, atingimos o pico, descemos e agora eles decidiram confinar vários subúrbios e ir de casa em casa para realizar os testes, pois não tem positivos suficientes. Enfatizou esse conhecido ativista anti-vacina e que liderou protestos de rua em Melbourne contra Bill Gates, 5G e a resposta do governo de Vitória à Covid-19.
Vitória, estado que aplicou as medidas mais rigorosas contra a pandemia no mês de março, relatou hoje 66 novas infecções. Prestem atenção que Vitória relatou não é o nome de uma pessoa, certo? Que aqui vocês podem confundir. Não, não é pessoa, é o nome do lugar. Elevando o número de casos ativos para 442. O resultado desse surto forçou as autoridades a ordenar uma quarentena de 1 mês em 10 áreas da cidade de Melbourne. Então, o que ele vai perguntar para vocês? De acordo com as informações, o que levou as autoridades a tomar a decisão de quarentena? O que as pessoas fizeram naquele lugar que fez com que, né, o governo tivesse que recuar as medidas, então, e tomar essa decisão, ok? Então, com base naquilo que nós acabamos de ler, vocês vão colocar a resposta de vocês. Então vamos lá, pessoal? O que será que levou as autoridades a tomar a decisão da quarentena, né? Quando que se toma uma decisão dessa? Então, o aumento de 66 novas infecções em Vitória, elevando o número de casos ativos para 442. Lá no início do trechinho ele tinha dito que os casos haviam diminuído, né? Então deu aquela folguinha, deu aquela respirada. O que a população fez? Exagerou na dose, né? E o governo teve que voltar atrás, então, e adotou essa nova medida. Então agora, gente, como que termina essa notícia? Veja que nós também estamos analisando a notícia em doses homeopáticas, né? Para vocês irem percebendo que eu não posso ir jogando as informações apenas. A ministra Mikakos disse hoje que as autoridades estaduais estão investigando a possibilidade de que o surto detectado há mais de 2 semanas em Vitória esteja ligado a um superpropagador do vírus. As autoridades australianas estão investigando falhas na imposição de restrições de distanciamento social em hotéis destinados a viajantes em quarentena que retornaram a Melbourne, e suspeita-se que até guardas de segurança tenham feito sexo com reclusos ou tenham permitido que eles deixem seus quartos. Então fecha aqui
mostrando que a população local, ela tem culpa no cartório, né? Ela não se precaveu, ela não fez aquilo que as autoridades tinham pedido para fazer. E não só lá, aqui é um exemplo, né? Se nós pensarmos em termos de Brasil, também acontece isso. Se nós olharmos para os outros lugares, também aconteceu isso, né? De as pessoas acharem que não era nada e acabaram passando para outras pessoas, né? Então, pessoas contaminadas passando para outras pessoas. E assim, então, ele trouxe para nós ali esse argumento de existência, né, mostrando essa questão dos viajantes, enfim, e fechou o texto, certo? Então, o que a gente conseguiu revisar nesta aula, né? Nós revimos a notícia, que não é um gênero novo para nós, mas nós vimos em parte por parte, né, para que vocês consigam perceber a importância da escolha das palavras, a importância de eu trazer argumentos, a importância de eu saber quem entrevistar, né? De repente eu não posso pegar qualquer pessoa na rua e entrevistar se ela não tem nada de muito importante para me contar sobre aquilo. Então eu tenho que selecionar as informações, eu tenho que levar a sério aquilo que eu vou transmitir para a população, né? Até porque, mesmo assim, a população se vê em meio a muitas dúvidas. Tanto que tem gente que acredita, tem gente que até hoje não acredita que exista, né, o vírus, ok? Então, vimos também, né, a manchete, o lead, o corpo da notícia e também a questão da ortografia de algumas palavras. Certo, pessoal? Por hoje, então, é isso. Até a próxima aula.